sobre. Agora começou. Hoje a gente vai falar sobre planejamento de carreira, tá bom? Então hoje eu vou trazer alguns conceitos que vão ajudar vocês a planejar a carreira de vocês. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer um combinado e todo mundo vai assinar um compromisso coletivo de parar de pensar a curto prazo, somente a curto prazo, de forma imediatista. A partir de hoje, todo mundo aqui vai começar a pensar também a longo prazo, beleza? Esse é o nosso combinado de hoje. Pode ser? Então, vamos lá. O primeiro passo, antes de você pensar, né, fazer o planejamento da sua carreira, né, a primeira coisa que você tem que ter, que você tem que pensar é aonde você quer chegar, certo? A gente viu nas últimas aulas da onde que a gente veio, com a história do hip hop, a gente entendeu um pouco sobre quem nós somos, quando a gente foi fazer nosso portfólio, e agora a gente vai começar a entender para onde que a gente quer chegar, com o nosso planejamento de carreira. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é aonde eu quero chegar. Porque se a gente não souber aonde a gente quer chegar, a gente não sabe como que a gente vai chegar, qual o caminho que a gente tem que trilhar. E é por isso que também é importante a gente também saber de onde a gente veio, certo? Então, a primeira coisa é você pensar a longo prazo. Aonde que eu quero chegar daqui 10 anos? Por exemplo, esse curso que eu estou realizando com vocês faz parte do meu planejamento de carreira a médio e longo prazo. Quando a gente começou o quinto elemento enquanto coletivo lá atrás, a gente já pensava em fazer oficinas de produção cultural e, para além disso, a gente já pretendia realizar um curso de produção cultural, mas a gente sabia que isso levaria um certo tempo. Tanto que, quando eu completei 10 anos de carreira, que eu lancei o primeiro curso de produção cultural da produtora, que foi no ano passado. Então, isso é um planejamento a longo prazo, certo? Por isso que é importante você pensar lá na frente. Da onde que eu tirei isso, né? Acho que o primeiro momento que eu tive essa ideia de planejar minha carreira a longo prazo foi quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre eu não diria que é tão aleatório, mas é bem incomum, né? Vocês vão pensar, você viu uma palestra sobre carreira e etc. Não. Na verdade, foi quando eu comecei a estudar um pouco sobre a China, sobre o modelo de economia chinês. Pessoal aqui que tem a minha idade para cima, vocês sabem que a gente entrou na escola ouvindo que a China era um país praticamente camponês, que não tinha desenvolvimento, era um país onde só em alguns grandes centros você tinha concentração de tecnologia, e até então a tecnologia chinesa era vista como tecnologia barata, de segunda mão. Hoje em dia, a gente já vê que a China é uma das maiores potências do mundo, se não está caminhando para se tornar a maior potência do mundo em desenvolvimento urbano, tecnológico, etc. E isso faz parte de um planejamento a longo prazo que o Partido Comunista Chinês teve. Eu não vou lembrar agora o nome exato do plano, se eu não me engano, era 10 anos em 5, algo do tipo, eu não vou lembrar de cabeça certinho, mas se vocês pesquisarem no YouTube mesmo, vocês vão achar bastante conteúdo sobre, certo? Então, a ideia é pensar a longo prazo. Então, primeira coisa vocês têm que entender, né, é isso. Aonde que eu quero chegar? O que eu desejo alcançar na minha carreira? Eu sou um MC, eu desejo, minha ideia é, igual na aula de ontem, né, tinha um MC que o plano de carreira dele a longo prazo era fazer um show no Teatro Municipal da cidade dele. E aí a gente conversou um pouco sobre o que ele precisava fazer para chegar nisso aí. Né? Primeiro, ele precisava lançar as músicas, preparar um show, treinar, ensaiar, fazer show para aprender, porque uma coisa você, por exemplo, você enquanto músico, MC, é você, por exemplo, se apresentar em uma roda cultural, uma batalha, um slam, um sarau. Outra coisa é você se apresentar em um teatro municipal, porque aí você não vai ter que pensar só no seu show, na sua apresentação, no seu ensaio, você vai ter que pensar um espetáculo inteiro, né?
você vai ter que pensar figurino, cenário, iluminação, sonorização do espaço e etc. Então isso faz parte também, beleza? E aí eu vou trazer aqui uma metodologia que a gente usa muito, não só na cultura, né, mas isso em outras áreas, que é a metodologia SMART. Mas antes, eu quero que vocês foquem menos no significado, certo, do SMART, né, nas palavras, e mais no conceito por trás da coisa. Porque é o conceito que vocês vão decorar e aplicar. Eu mesmo, eu não decoro esse objetivo SMART. Quando eu vou refazer, igual no final do ano, eu tive que repensar minha carreira, e quando eu fui repensar, eu não sentei, não coloquei ele no papel. Os meus objetivos SMARTs. Não. Mas, se você decorar o conceito, a hora que você for repensar a sua carreira ou planejar a sua carreira, você já vai fazer isso automaticamente. Certo? Mas é bom trazer também o conceito. O conceito não, o significado. Então, o que significa objetivo SMART? Vamos lá. A gente tem specific ou específico, ou seja, o objetivo que você está definindo, ele tem que ser claro e definido, certo? Então, um exemplo. Eu vou colocar que daqui 10 anos eu quero ser um grande produtor cultural. Isso não é um objetivo claro nem definido, certo? Agora, igual eu coloquei, que daqui de 5 a 10 anos eu quero estar dando um curso de produção cultural no hip hop. Isso é um objetivo definido, certo? Então eu já sei o que é. Agora, a próxima letra, o M, né, que é o measurable, ou mensurável. Ou seja, o seu objetivo, você tem que medir esse progresso e o sucesso ou não do seu objetivo. Um exemplo pessoal disso. Quando a gente começou a produtora, né, a gente tinha essa ideia do curso de produção cultural no hip hop. Como que a gente foi fazer a medição disso? A gente decidiu que antes disso a gente tinha que dar as oficinas, e a partir de um número X de oficinas, a gente veria se a gente já estava apto a dar transformar essa oficina num curso. Se eu não me engano, era de 3 a 5 oficinas que a gente tinha colocado. A partir de 3 a 5 oficinas, a gente ia ver se a gente já tinha reunido conteúdo suficiente para fazer o curso de produção cultural no hip hop, certo? Então, eu realizei a primeira oficina presencial em 2019, 2020 online, se eu não me engano, 2021 também, ou 22 também teve, e no ano passado eu realizei no comecinho do ano, ou melhor, eu não lembro se foi 2024 ou 2025, foi 2025. Em março de 2025 a gente realizou mais uma, e aí, dentro disso, eu percebi que já dava para fazer o curso, e aí eu falei, não, então no segundo semestre a gente vai lançar a versão estendida dessa oficina, que vai ser o curso de 15 aulas. Então, isso é uma forma de você mensurar o seu progresso. Eu quero realizar o maior festival de cultura hip hop do meu estado. Como que você vai mensurar isso? Quantos outros festivais menores você tem que realizar para você chegar nesse grande objetivo, certo? Aí o segundo, a terceira letra, que é o A, né? É o achievable, ou alcançável. Ou seja, o seu objetivo ele tem que ser realista e alcançável dentro da sua realidade, certo? Não adianta eu colocar, por exemplo, que daqui 1 ano eu quero estar organizando o maior festival de hip hop da América Latina. Ou o maior festival de hip hop do mundo. É alcançável dentro da minha realidade, dentro da minha realidade agora? Tipo, dá para eu correr em 1 ano atrás disso? Certo? Então tem que ser algo alcançável. Esse é aquele momento de você pegar aquele seu sonho que você sonha quando você está indo deitar, quando você está no transporte público, indo para o 6x1, que vai acabar. Aquele momento que você está sonhando lá, se apresentando para 1 milhão de pessoas, ou você está fazendo a sua exposição de grafite na maior galeria do mundo. Você pisar um pouquinho no chão e pensar, é realista isso? Beleza. Você ainda quer continuar com esse sonho? Em quanto tempo que é
factível, em quanto tempo dá para realizar esse sonho? Em 1 ano é factível? Ou em 10 anos? Entende? O seu objetivo tem que ser realista, certo? Tem que ser algo alcançável, porque é daí que a gente transforma o sonho em realidade. Aí a próxima letra que é o R, que é o relevant, ou relevante. Ou seja, o objetivo tem que ter a ver com o seu plano de carreira. Por exemplo, eu hoje em dia, o meu lado artista, eu não tenho o lado artista comercial, vamos dizer assim, como trabalho. Ou seja, se alguém chegar no Felipe Dezena e falar, eu quero te contratar para fazer poesia em um evento meu, eu vou recusar o trabalho, porque eu não é o que eu estou buscando enquanto profissional, certo? Aí eu vou indicar poetas que trabalham com isso, certo? Eu ainda faço poesia em alguns eventos, mas de forma esporádica, quando tem o microfone aberto ali, quando me dá vontade, certo? Não é algo que eu treino, pratico para ganhar dinheiro, trazer isso como carreira, certo? Então, isso tem que ter a ver com a sua carreira. Esse objetivo, ele tem que dialogar, por exemplo, eu percebi que eu gosto muito, duas coisas que eu pretendo como profissional: continuar organizando os maiores festivais de hip hop daqui da região, e também dar aula de produção cultural. Então, quais os objetivos que eu vou colocar como profissional tem que ter a ver com isso, como, por exemplo, realizar o Festival Quinto Elemento de Hip Hop, os outros festivais que a gente já fez, menores de aniversário do Quinto Elemento, de arte e educação, os cursos que eu estou realizando. Esse curso aqui faz parte também de um ponto, de um momento chave da minha carreira, isso vai acrescentar também. Então, esse objetivo que você tem que colocar, ele tem que ser relevante para o que você quer, certo? Ele não pode ser desconectado de tudo. E também a última letra, que é o T, que é o time bound, ou temporal. Ou seja, o objetivo ele tem que ter um prazo para ele ser alcançado, porque senão você nunca vai alcançar ele. Um exemplo que eu dei para vocês agora mais cedo, né? Na questão do curso de produção cultural. A gente não colocou um ano, né? Eu não coloquei que em 2025 eu quero. Não, mas eu coloquei que a partir de 3 a 5 oficinas de produção cultural no hip hop, eu iria avaliar se já era a hora de fazer o curso de produção cultural no hip hop. Então, isso é um prazo, porque o prazo definido vai te ajudar a fazer, a mensurar o progresso desse seu objetivo. Entendem como está tudo meio que conectado, essa metodologia? Então, a ideia é vocês pegarem esse conceito, que o seu objetivo, então, ele tem que ser definido, bem claro, definido e realista. Você tem que conseguir medir o progresso desse objetivo, e para isso ele tem que ter um prazo definido, e esse objetivo tem que ser importante para a sua carreira, não pode ser algo jogado no meio do ar. Então, com relação ao objetivo SMART, certo? Aí a gente tem a diferenciação entre objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso é importante para você entender a progressão da sua carreira. De novo, ali, voltando para a metodologia SMART, a questão de mensurar o progresso do seu objetivo. Então, de curto prazo, eu coloco de 1 ano, até 1 ano, 1 ano e meio, 2. Médio prazo, eu coloco de 1 a 5 anos. E longo prazo, eu coloco de 5 para cima. E isso vai ajudar você. E na hora que você for fazer os seus objetivos de médio, curto e longo prazo, ou melhor, curto, médio e longo prazo, eles têm que se conectar. Então, o que eu faço pessoalmente? Eu coloco um objetivo a longo prazo primeiro, daqui 10 anos, e aí eu vou construindo os objetivos a médio e curto prazo para ver o que eu preciso fazer nesse meio tempo de 10 anos para chegar lá, certo? Então, o exemplo aqui de novo do curso, né? Era um objetivo de longo prazo, que a gente já imaginava que ia demorar mais ou menos isso. Igual também o Festival Quinto Elemento, que era um sonho do coletivo, enquanto a gente estava lá em 2018, que a gente queria, porque queria fazer um festival de cultura hip hop do Quinto Elemento. E isso a gente sabia que ia demorar pelo menos de 5 a 10 anos.
como que a gente foi desenhando isso, né, de trás para frente? A gente vai fazer alguns festivais menores, na comemoração do aniversário, por exemplo, um festival de arte e educação, de hip hop nas escolas. A gente vai trabalhar dentro de outros festivais, então a gente participou da organização da Semana do Hip Hop, participei no ano passado do Circuito Paulista de Hip Hop aqui em Salto, da edição de Salto. Então isso tudo conectou com o Festival Quinto Elemento de Hip Hop, que vai ser realizado entre o final do ano desse ano para o começo do ano que vem. Então, entendem que tudo que vocês vão fazer, então você coloca lá, igual o MC de ontem, né? O meu objetivo a longo prazo é fazer um show no teatro, fazer um show no Teatro Municipal da minha cidade. Então, tudo que você for fazer antes disso tem que ser pensando nesse objetivo. Então, primeira coisa, você tem que escrever as músicas e lançar as músicas, porque nesse caso ele ainda não tinha as músicas escritas. Então, primeira coisa, curto prazo, né? Até um ano e meio. Pensa nas músicas, já pensando em como elas vão dialogar com o lançamento lá do seu show no teatro. Médio prazo, beleza, lançou as músicas, começa a fazer show. Vai fazer show em roda cultural, em evento, em festival, para você aprender, porque uma coisa é você gravar o som, outra coisa é você ao vivo. E fazer apresentação ao vivo é muito diferente de gravar no estúdio e lançar nas redes, certo? Então, isso é uma forma de você conectar o seu objetivo a curto, médio prazo com o seu grande objetivo a longo prazo. Igual eu tenho o objetivo de dar aula em cursos de produção cultural, dar aula em faculdades. Quais são os objetivos a curto e médio prazo que vão conectar com isso? Bem, primeiro, continuar dando os cursos, né, de produção cultural, continuar estudando nessa área e também voltar com a faculdade para pegar o diploma, fazer o mestrado para conseguir dar as aulas, entendeu? Então, tudo isso vai se conectando, certo? Isso é um objetivo para daqui uns 10 anos. Só que o de médio prazo, por exemplo, seria a faculdade, que é até 5 anos, né? O curso de produção cultural, se não me engano, são 2 anos ou 3, não lembro agora de cabeça. Então, isso é importante para você criar um caminho progressivo da sua carreira. E é legal porque você vai poder mensurar se você conseguiu alcançar esse objetivo, se não conseguiu, por quê, o que dá para adaptar ou não, certo? Então, isso é muito importante. E não se esqueça do quando que eu quero chegar, né? Que é importante definir os prazos disso, certo? Criar um cronograma realista também é importante para esses objetivos. Não se matar, não colocar, eu quero, igual eu quero dar aulas em cursos de produção cultural. Beleza. Não dá para eu colocar que daqui a um ano eu vou fazer isso, porque não dá. Não dá nem para eu terminar a faculdade para isso. Então, tem que ser realista, certo? Então, agora vamos para a próxima análise, ou melhor, agora vamos para o planejamento estratégico, certo? A gente já definiu nossos objetivos, agora a gente vai planejar isso. A gente vai aprender outra forma de análise, né? Outra metodologia, e de novo foque no conceito disso, não no nome, não nas letrinhas. Só que essa é mais fácil de decorar, pelo menos eu decoro mais fácil, que é a análise fofa. E aí, por que fofa? Porque são forças, oportunidades, riquezas e ameaças. Só permite aqui, prontinho, Otávio entrou. A análise fofa, certo? O que é a análise fofa de planejamento estratégico da sua carreira? Na hora que você for pensar a sua carreira, você tem que fazer uma avaliação pessoal e externa também da área que você está trabalhando. Então, o que significa fofa? Bem, forças. Você tem que avaliar quais são os seus pontos fortes, as suas habilidades e as suas vantagens profissionais. Por exemplo, um ponto forte meu é que eu consigo falar muito bem. Eu falo muito bem em público, eu consigo, como é que faz? Qual que é o termo, certo? Articulação, eu sou uma pessoa que é articulada. Porém, já juntando nisso, qual que é uma fraqueza dentro disso?
Se deixar, eu falo muito. Às vezes eu posso ser prolixo. Hoje em dia eu consigo fazer menos isso, por isso que a aula de vocês é 2 horas de aula. A primeira versão do curso eram 3 horas de aula, né? Geralmente batia 2, 2 e meia, mas porque se deixar, eu vou e volto e vou. Então, isso é algo que eu tento sempre ficar esperto. Se eu não estou falando demais, fugindo do tema. Quando eu apresentava evento, a Nandona, que é minha irmã de cultura, ela ficava lá no fundo da plateia, me fazendo sinal para quando eu começava a falar demais. Ó, oh, Dezena, tá falando demais, vai atrasar o nosso cronograma, vai, encerra e chama o artista. Então, isso é uma fraqueza que eu tenho que ficar esperto. E a gente tem que entender isso também, mas de forma leve, tá? Sem se cobrar, se matar por isso. Então, você tem que entender seus pontos fortes, ou seja, suas forças, e também as suas fraquezas, aonde que você precisa desenvolver mais, certo? Aí depois a gente tem as oportunidades e ameaças. Então, forças e fraquezas dizem respeito a vocês, ao meu eu interno, meu eu profissional. Oportunidades e ameaças é referente ao externo, a quem está à nossa volta. As oportunidades são os fatores externos que podem ajudar vocês a alcançar os seus objetivos. Então, um exemplo aqui. Aqui na região, existe muito poucos produtores culturais na área do hip hop. Então, isso é um fator externo que pode ajudar muito a produtora Quinto Elemento. Tanto que as melhores pessoas que produzem aqui na região estão na produtora Quinto Elemento. E os que não estão, eu já tenho planos para contratar assim que a demanda aumentar. Então, isso é um fator externo que pode ajudar meus objetivos profissionais e me tornar um grande produtor de festival de hip hop na região, certo? Isso é importante. Um fator externo que me ajudou na minha carreira foi o Circuito Paulista de Hip Hop, que a gente trouxe para Salto, né? E isso ajudou, porque isso ajudou muito no meu portfólio, no meu currículo cultural, você ter realizado esse festival aqui em Salto. Quais as ameaças que podem atrapalhar seu progresso? Gente, não sei se vocês acompanham meus stories no Insta ou no WhatsApp. Um grande fator externo que pode atrapalhar todo mundo aqui é a questão política do nosso país. A gente está aí com o prêmio Vozes da Periferia para Rodas Culturais. A gente está aí com a PNAB, o ciclo 2 da PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, que mesmo com seus problemas, né, relacionados aos municípios e estados, é uma política gigantesca, né, de fomento à cultura. Vocês acham que se fosse um governo de direita, teria isso? Vocês acham mesmo que num governo de direita teria um fomento à cultura do jeito que a gente está vendo agora? Não. Isso é uma ameaça externa. Então é importante a gente votar com consciência. Então, é importante. Por exemplo, o governo do estado de São Paulo, governo do Tarcísio, de direita, bolsonarista. Quem aí acompanhou os editais do estado de São Paulo, da PNAB e do PROAC, viram a bagunça, a lambança que tem sido nos últimos anos. Tem edital do ano passado, que o pessoal ainda não começou o projeto porque não foi pago. Tem edital, eu mesmo concorri em editais que ainda não saiu a assinatura do contrato com o governo. Então, tem edital que nem saiu resultado ainda. Desde a inscrição encerrou em dezembro, tem edital que não saiu resultado ainda. Estamos agora finalizando maio. Então, isso é um fator externo, uma ameaça externa que pode atrapalhar nosso progresso profissional. Então, para a nossa área de atuação, que é a cultura, estar antenado e se envolver com a política, não só federal, mas estadual e municipal, é muito importante. Infelizmente, não tem para onde correr, certo? Não tem para onde a gente correr. É sobre planejamento de carreira, Nog. A gente está aprendendo sobre planejamento de carreira. Então é muito importante. Por exemplo, o Circuito Paulista de Hip Hop, aqui em Salto, que a gente realizou ano passado. O secretário de Cultura não deu uma água para a gente. Para vocês terem noção, eu tive que cancelar um show de artista porque a prefeitura não
não deu gradil de proteção pro evento. Eu tive que cancelar show para comprar água e alugar gradil e banheiro químico. Porque a prefeitura não tinha. A prefeitura não, a Secretaria de Cultura não tinha como. Certo? Então, esse é o nível da coisa. E isso é importante. É importante a gente saber quem é quem. Não só isso, mas não só no sentido de poder público, mas também as pessoas da nossa própria profissão também, certo? Isso é importante também. Já teve caso de eu estar organizando um festival de cultura e uma pessoa da cultura hip hop, ir lá na porta do secretário de cultura, bater lá para não liberar a data para mim. E essa pessoa, mano, subiu no palco do meu evento para tirar fotinha. E tá tudo bem, tá tranquilo, certo? Isso é um fator externo que vocês têm que estar espertos também, certo? Então, é importante estar atento ao que está acontecendo à sua volta, certo? E não só nesse sentido, mas também quem são os artistas bons da sua cidade, da sua região? Qual artista que você vê que, esse artista, ele tem muito futuro, vamos dizer assim, um artista que está em ascensão, isso é importante também você saber. Ou um artista que você olha e fala, puta, eu vou trabalhar esse artista, porque esse artista aqui, daqui um tempo, ele vai estar brabo. Pessoas que são difíceis de trabalhar também é uma ameaça do profissional, principalmente para quem é produtor e produz eventos e etc. É importante saber qual artista é difícil de trabalhar, porque às vezes o artista é muito bom tecnicamente, mas é difícil de trabalhar. E eu falo isso porque eu já experienciei isso, de artistas que são incríveis, mas que eu não contrato mais. Eu contratei uma vez e precisou dessa uma vez para eu não querer mais trabalhar com ele, porque é muito difícil de trabalhar, certo? E isso é importante a gente saber. Eu mesmo, ultimamente eu não consigo estar presente em todos os eventos daqui da região. Porém, a produtora é composta por mais ou menos 25, 30 pessoas. Então, eu coloco o pessoal para ir nos eventos e ficar de olheiro para mim. Ficar vendo. E acabou o evento, eu mando mensagem e falo, viu, como é que foi o evento? O que você achou dos artistas? Qual artista dali você acha que daria para a gente contratar? E isso eu falo que, teve um festival agora em Salto, o festival de trap, que foi o Beco Festival. Nesse festival eu queria muito ter ido, mas eu não consegui ir por causa do CLT. Só que nesse dia tinha pelo menos uns 3 olheiros ali vendo os shows e no dia seguinte, acho que o festival foi no sábado, no domingo eu mandei mensagem, viu? O que você achou dos shows? Qual desses shows daria para contratar? E aí a pessoa me falou, ó, tal show daria, tal show não daria. A galera fez muito playback, tem gente que não fez playback, isso é importante também para quem é artista. Fica a dica aí, certo? A gente vai falar disso agora na próxima, que é gestão de imagem e network. Então, família, essa é a análise fofa, beleza? Então, com base nessa análise que vocês fizeram de vocês mesmos, eu sou bom nisso, eu artista, eu sou bom, eu sou MC, eu sou bom em punchline, mas eu não sou tão bom em desenvolver refrão, porque refrão tem que ser algo que fica na cabeça, tem que ser chiclete. Então, isso é uma análise. Eu sou grafiteiro, eu sou bom em lettering, mas eu não sou tão bom em personagem. DJ, eu sou muito bom na parte de fazer a mixagem, mas eu não sou tão bom em scratch. Produtor, eu sou bom em estar ali no operacional, no dia a dia do evento, resolvendo as coisas, organizando todo mundo, mas eu não sou tão bom na parte administrativa. E isso é importante a gente ter. E assim, não é só pensar, é colocar no papel, tá? Não adianta nada a gente ver tudo isso aqui hoje se vocês não colocarem no papel isso. Beleza? Pelo menos nas primeiras vezes tem que colocar no papel, até isso virar automático, certo? Então isso é importante, vocês listarem tudo isso. Beleza? Com base nisso, e com base ali no que a gente aprendeu de objetivos e metas, da gente traçar um objetivo a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo da nossa carreira,
vocês vão criar um plano de ação. Então, eu quero me tornar um grande produto, eu quero produzir o maior festival de hip hop do estado de São Paulo. Esse é o meu objetivo a longo prazo, certo? Então, a médio prazo e a curto prazo, quais objetivos eu tenho, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Beleza. Dentro disso, quais são as minhas forças, fraquezas para chegar nesse objetivo? Quais são as ameaças e as oportunidades para chegar nesse objetivo? Beleza? E aí agora a gente vai para o próximo tema, que é a gestão de imagem e networking. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, gestão de imagem. Porque aquilo, quem não é visto não é lembrado. Mas para além de quem não é visto não é lembrado, é como que você quer ser lembrado e visto. Certo? Porque isso é muito importante. Então você tem que ter uma imagem profissional. Eu acho que está todo mundo aqui que está nesse curso, está para isso, para profissionalizar a sua arte. Então a gente tem que sair do amadorismo, certo? Não só uma imagem profissional, mas também uma imagem ética, né? Ética de trabalho. E também de entregar o trabalho, né? No sentido de trabalhar certo, não atrasar ao lado de ninguém. E também porque reputação profissional no nosso meio é tudo. A nossa profissão é feita por QI, o famoso quem indica. E eu falo por experiência própria, eu não abro contratação aberta. Vocês nunca vão ver a produtora postando lá, estamos contratando MCs para um evento, um projeto específico. Não, a gente pede indicação. Esses dias mesmo, se vocês acompanharam o Insta da produtora, a gente estava pedindo indicação de Big Girls para um projeto. A gente não abriu estamos contratando Big Girls. Não, a gente pede indicação, porque da indicação a gente vai analisar o artista para daqui vários meses a gente fazer essa contratação. A gente demora pelo menos uns 5 meses, 5 a 6 meses para contratar alguém. No mínimo, esse sim é o mínimo. Menos que isso é difícil a gente contratar. A gente passa meses estudando o artista, indo nos eventos dele, vendo como é que ele trabalha. Então, igual eu falei para vocês, eu tenho olheiros em quase todos os eventos aqui da região. Eu não preciso estar lá para não estar sabendo o que está acontecendo, certo? Então eu sei de tudo, eu consigo não saber de tudo, né? Mas eu consigo saber o que está acontecendo nos bastidores também. E é muito importante para quem é artista saber que estar no palco, fazer uma boa apresentação é o mínimo. O que quem contrata geralmente vai ver é como você é fora do palco. Igual eu falei, tem artistas daqui da região que entregam um ótimo show, mas que eu nunca mais quero trabalhar, porque é difícil de trabalhar, certo? Tem artista que tem um bom show, mas que chega atrasado. Então, assim, eu sou assim, quem trabalha com cronograma, eu trabalho com o seguinte fato: eu vou te dar um horário de show, um tempo de show, 30 minutos de show, por exemplo, um pocket show. O artista que trabalha comigo, ele vai ter 30 minutos de show, mas ele vai ter, na verdade, 50 minutos. Por quê? São 30 minutos de show, mais 10 minutos para entrar no palco e 10 minutos para sair do palco. E não é pouco tempo, tá? Eu falo porque eu trabalhei com a colombiana ano passado, a Rudy Girl e a colombiana, e elas entraram e saíram do palco, se eu não me engano, em 5 minutos. Não ficou enrolando. E aí, o que eu faço? Você passou desses 10 minutos de entrada e saída, seu tempo de show tá perdendo, você tá perdendo. E, se você chegou para fazer seu show, você tem só 15 minutos de show, você nem entra no meu palco. Porque não sei o que tem, não sei o que tem. Teve mão de artista. Eu não estava de produtor do evento, eu estava como coordenador geral. Então tinha os produtores ali. E aí tinha um artista que ele já não tinha colado no evento como um todo. A gente já viu que ele ia atrasar. Eu cheguei pro produtor e falei, se ele não chegar em 5 minutos aqui, você pode mandar mensagem para ele que ele não vai nem subir no palco. A sorte dele é que quando eu falei isso pro produtor, eu olhei para trás e ele chegou. Aí eu falei, não, beleza, pode deixar ele subir no palco. E assim, não tem o que falar, gente, não sobe no meu palco. É poucas, não sobe e não vai receber cachê. Por quê? E isso, gente, aí é que tá. E para isso eu tenho contrato.
O artista vai, assina um contrato, ele está ciente disso. Então depois não adianta ficar falando, porque senão tem o contrato ali assinado. Se quiser, você quebrou o contrato, entendeu? E é isso, gente. Então, sejam profissionais para o pessoal artista e para o pessoal que está do meu lado ali da produção, também tenham essa noção de profissionalismo também desse ponto de vista, certo? Porque é muito importante a indicação, sabe? E aí, aí uma outra coisa, né? Como lidar com a era do cancelamento que a gente vive hoje em dia? É só não fazer merda, gente. Eu não vou me estender muito nisso aqui, porque assim, quem tem medo de cancelamento é porque alguma coisa faz. Eu não tenho medo de ser cancelado. Tô fazendo 11 anos de carreira aí, nunca tive problema. Por quê? Porque é só não fazer merda, é só não atrasar o lado, é só respeitar a dignidade e a vida do próximo, certo? É só respeitar o direito humano do próximo que você não vai ser cancelado. Não tem essa de, porque não... Não, é só não fazer merda, é só não ser um babaca escroto. Beleza? Não vou me estender muito nisso. Agora sobre um problema que a gente vê que é gestão de crise. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Em Sorocaba teve um evento, e aí um evento de hip hop, e aí uma pessoa pichou um prédio público, e aí isso deu mó bafafá nas redes sociais da galera conservadora criticando, beleza. A organização do evento, se tivesse uma boa gestão de crise, teria feito diferente. O que aconteceu? Por que teria feito diferente? Vou explicar o que aconteceu. A organização do evento foi lá, aconteceu isso, aí, sem parar para pensar no que estava fazendo, emitiu uma nota de repúdio, falando um monte, que não sei o que tem. E aí, eu aprendi, há 11 anos atrás, que quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados. E é por isso que sempre que vocês me perguntarem, eu tenho posicionamento, eu tenho lado político, eu sou de esquerda, sim. Mas, para além disso, foi uma nota pública, muito em cima do muro, de porque não sei o que tem, e não sei o que tem, e o piche, não sei o que tem, sabe? Aquela nota bem não é institucional. E aí uma nota muito em cima do muro. E aí o que aconteceu? A galera da rua caiu em cima dessa organização do evento. Falando, viu, vocês estão passando pano para a galera errada e não sei o que tem. E a galera conservadora também caiu em cima. E aí, o que aconteceu? Essa organização teve que lançar nota de retratação em cima da primeira nota. Isso foi uma falta de gestão de crise, certo? Então, na hora que aconteceu alguma merda, ao invés de já correr para a rede social para lançar nota de repúdio, nota de desculpa, primeiro resolve o problema. Então, primeiro conversa com as pessoas envolvidas, resolve o problema para depois falar em público. Isso acontece muito, né? Igual teve um rolê das batalhas de rima aqui na região. As batalhas, no dia seguinte estavam emitindo nota de retratação, falando de respeito das minas, etc. Importante. Mas isso foi resolvido de verdade? E eu não sei, eu estou perguntando porque é importante. Antes de ficar soltando nota, tem que resolver as coisas, certo? Isso é muito importante. E eu falo por experiência própria. No Circuito Paulista de Hip Hop, o primeiro dia de evento foi um encontro de cultura. E esse encontro a gente fez uma mesa de debate, né, com pessoas falando sobre cultura, sobre um tema específico, cada uma representando um coletivo daqui da cidade. E aí, não teve nenhum coletivo enviou não teve uma mina falando ali, na mesa. E aí uma amiga minha mesmo mandou mensagem para mim e postou publicamente falando, teve um encontro de cultura e tal, mas a gente sentiu falta de ter uma mina ali na mesa de conversa. E isso é inaceitável, etc. Eu poderia muito bem ter feito uma nota de repúdio falando que não, é isso mesmo, a gente não aceita e não sei que tem. Isso iria resolver o problema? Não. O que eu fiz? Eu mandei mensagem para ela e falei, amiga, como que a gente resolve isso então? Vamos resolver e aí depois a gente dá uma declaração pública.
No outro dia teve o baile da Brambram, que era o baile só com line-up feminino. Então o que a gente fez? No dia do baile da Brambram, no dia seguinte, né? Porque isso foi na abertura do Circuito Paulista e o segundo dia da sexta-feira era o baile. No dia do baile, as minas fizeram uma roda de conversa entre elas para falar sobre isso, para falar como que a gente trabalha isso. E aí a gente trabalhou, foi definido, aí disso nasceu também a Frente Independente de Cultura, e aí foi definido que tem que ter sempre uma mina nessas rodas da frente dos eventos de encontro de cultura, enfim. E aí depois a gente soltou, né, a nota falando sobre isso. Então primeiro resolvam, isso é uma gestão de crise, certo? E aí networking, vamos lá sobre networking. Networking é basicamente você fazer um contato profissional. Por que que o nosso curso, a primeira aula, é uma aula, não tem um tema específico, é uma aula para a gente se conhecer. É para a gente já fazer também esse networking, para a gente conhecer o trabalho do outro e fazer um contato profissional. Porque é isso, a nossa área é uma área do que indica. Infelizmente é isso, não existe meritocracia. Né? Não basta você ser só um ótimo produtor, uma ótima produtora, um ótimo artista. Não, tem que ter contatos. Não fui eu que criei essa regra, mas é assim que funciona. Então, a gente trabalha com o que a gente tem à nossa disposição. Então, isso é importante. É importante você criar uma rede de contatos. Um erro muito comum, né, é a gente achar que networking é ficar puxando o saco da pessoa. E se você for uma pessoa igual eu, que trabalha com público, com gente há muito tempo, a gente ganha na hora, quando a pessoa está forçando esse contato, forçando essa, vamos dizer assim, essa amizade. Outra dica de networking é ficar falando muito de si mesmo, sem ouvir o outro. Primeiro, a gente aprende, pelo menos eu aprendi, né, na rua, que a gente, para falar, a gente tem que primeiro ouvir, certo? Então, uma dica para vocês também é isso: evitar falar excessivamente de si. Primeiro, ouça sobre o outro. Se vocês me conhecerem pessoalmente, vocês vão ver que as primeiras vezes que vocês vão me ver pessoalmente, eu vou falar muito pouco de mim. Nossa, eu falo muito pouco. Eu vou deixar a pessoa falar. Eu até vou perguntar bastante. Me fala mais, etc. Certo? Isso é coisa de quem trabalha muito com o público, certo? Principalmente trabalhei muito como garçom e chefe de salão, então a gente tem isso, né, de falar, de trazer muito cliente para ele falar dele, né? Porque aí a gente conhece e entende também o outro, né? E também não ser claro sobre os seus objetivos e o que você pode oferecer na hora de fazer um contato profissional mesmo, certo? Eu sou uma pessoa muito pragmática na hora de trabalhar. Então, eu nunca vou contratar alguém na produtora só porque eu gosto dela. Não, eu vou contratar porque eu preciso dessa função específica e eu sei que essa pessoa exerce bem essa função, certo? E para isso você tem que ser claro sobre o que você faz, certo? Então, networking é muito importante. E aí a dica que eu dou para networking é estar presente nos lugares. Estar presente nos encontros de cultura, nas batalhas, nas rodas, nos encontros de grafite. Dica também, né? Quem me conhece mais pessoalmente sabe que eu sou produtor MC, mas quando eu consigo ter tempo para estar presente nos eventos, eu gosto de estar nos eventos mais variados, principalmente da cultura hip hop. Então eu tento evitar estar só nas batalhas, por exemplo. Eu tento colar nas batalhas de break, colar nos eventos de grafite, porque isso é importante. A gente conhecer os outros elementos e estar, porque isso vai criando uma rede, de verdade. Então, por isso que eu falo nos cursos, o primeiro encontro é para a gente se conhecer, manda para mim o Instagram, para vocês terem noção, como que eu fiz networking para conseguir ter contato com Chariline, Nino Brau, Ruby RPW, Big Girl Chris, Nenê Surreal, Rose MC, tipo, pessoas que são pais e mães da cultura hip hop. Eu adicionei eles no Face e comecei a seguir e interagir com eles no Facebook. Criar um vínculo ali digital, porque eu não consigo estar presencialmente lá, né, em São Paulo.
eu tô longe, tô a 100 quilômetros da capital. Então, isso é uma dica também, né? E sem forçar aquela presença digital forçada, né? Porque a gente também percebe quando é forçado. Então, só recapitulando rapidamente aqui o primeiro tema, para quem chegou um pouquinho depois, sobre objetivos e metas. A gente tem que traçar antes da gente pensar sobre a primeira coisa que a gente tem que pensar no nosso planejamento de carreira é onde a gente quer chegar. Traça um objetivo, claro. Eu quero, e assim, objetivo claro não é colocar que eu quero ser o maior produtor cultural da minha região. Isso não é um objetivo claro. Isso pode ser tanta coisa. Não, um objetivo claro é: eu quero realizar um grande festival X na minha região. Ou eu quero estar produzindo os maiores festivais de cultura, aí já fica um pouco mais claro. Um objetivo que eu coloquei para mim há vários anos atrás, que eu queria realizar um curso de produção cultural no hip hop. Isso é um objetivo claro, certo? Esse objetivo tem que ser claro e definido. Esse objetivo tem que ser mensurável, você tem que conseguir medir o progresso desse objetivo e o sucesso. Esse objetivo tem que ser realista, não adianta colocar objetivos que são irreais. Esse objetivo tem que ter a ver com a sua carreira, não adianta, porque aquilo, quem faz, quem atira para todo lado, não acerta o alvo. Então, o seu objetivo ele tem que ter a ver com a sua carreira, com o que você quer construir enquanto profissional, né? Eu quero ter uma carreira profissional enquanto artista. Então, seus objetivos têm que focar nesse lado artístico. Eu quero ter uma carreira enquanto produtor, no meu caso. Então, eu não vou ficar colocando meus objetivos artísticos. Por exemplo, eu não tenho objetivo de ganhar dinheiro com poesia. Porque não é o meu plano de carreira profissional. Eu quero trabalhar como arte, educador e produtor. Então, eu não tenho objetivos artísticos. Eu não escrevo poesia para ganhar dinheiro com poesia. Vocês não vão me ver trabalhando como poeta. Vocês vão me ver trabalhando como produtor. Eu até me apresento, faço poesia, mas assim, em momentos pontuais de microfone aberto, quando me dá na telha, certo? Esse objetivo, ele tem que ter um prazo definido para ser alcançado, então não adianta colocar, por exemplo, eu quero realizar um curso de produção cultural no hip hop. Beleza, é um objetivo claro e definido. Mas e o tempo para isso acontecer? Como que eu vou mensurar isso? Então tem que ter um objetivo, tem que ter um tempo para isso acontecer. E aí a gente tem que definir objetivos de longo, médio e curto prazo. Porque é um plano de carreira, então a gente tem que ter esse caminho a trilhar. Porque é aí que a gente vai conseguir medir em quanto tempo a gente chegou nesse objetivo. Então, eu estou agora realizando um objetivo que eu tinha de longo prazo, que era realizar um curso de produção cultural no hip hop. Quais os objetivos de médio prazo e os objetivos têm que estar ligados. Por isso que eu falo para vocês. Primeiro, coloca o seu objetivo de longo prazo, de 5 a 10 anos, acima de 5 anos, na verdade. Porque depois você colocou lá o seu objetivo de longo prazo, aí depois você vai fazer o de médio prazo, porque você vai criar vamos dizer assim, essa escadinha. O seu objetivo de curto e médio prazo, eles vão te levar ao objetivo final, que é o de longo prazo. Então, meu objetivo de longo prazo era realizar o curso de produção cultural. A médio prazo era adquirir conhecimento e realizar oficinas curtas de produção cultural. Curto prazo, a mesma coisa. Então, isso é importante, ter esse caminho progressivo. Beleza? Agora a gente bateu 7 horas. Aí, ó, eu estou trabalhando aquela minha fraqueza que era de falar sem parar. Eu estou conseguindo trabalhar isso, então a minha força que é falar bem em público, ser articulado em público, mas a minha fraqueza, antigamente, se deixasse, eu estaria falando até 9 horas da noite. Então, família, agora eu vou abrir para vocês tirarem suas dúvidas, fazerem seus comentários. Levantem a mãozinha aí no chat para mim saber, para fazer a ordem, beleza? É isso, agora é com vocês.
tudo certo, então, gente? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem nenhum comentário? Todo mundo, tudo beleza? Alguém gostaria de compartilhar algum objetivo que tem de longo, médio, curto prazo? Estão de boa também? Porque se todo mundo. Aí, uma mãozinha levantada. Vamos ver aqui. Nog, pode falar, meu querido. Salve, salve, gente. Cheguei um pouco atrasado, mas consegui pegar um pouco da aula. Eu tenho alguns objetivos, sim. Um de longo prazo é montar meu próprio estúdio de fotografia. Ah, mas por que fotografia? Porque é uma das artes que eu gosto. Tanto que eu abri uma página no Instagram de fotografia urbana, fotografia de rua, onde eu faço fotos da rua, arte urbana, coisa assim. E eu tenho um objetivo de longo prazo, assim, que pretendo completar, que seria abrir um estúdio profissional de fotografia e fazer não só fotos urbanas, como vender as fotos e tal, sabe? E de curto prazo, eu acho que um dos objetivos que eu não sei se seria de curto prazo ou de longo prazo esse também, mas um dos objetivos que eu tenho seria conseguir, né, produzir melhor as minhas batalhas, fazer batalhas grandes, conseguir fazer a batalha da oficina ser grande, produzir batalhas grandes, assim, não a melhor de salto, mas tentar ser uma delas. E também, tipo, fazer algo assim. Porque eu sou artista bombril, né? Vamos dizer assim, multiutilidades, faço muita coisa. Desde grafite na rua, até fotografia, até poesia, até rimar em batalha. Faço tudo que quanto é arte, até escrever, escrevo. Então, quanto é arte eu tô fazendo. E um dos objetivos meu principal é abrir um estúdio de fotografia. E o outro é fazer uma das maiores, né? Se não a maior das batalhas, rodas culturais aqui em Salto, produzir uma das maiores. Ser o produtor dessa batalha. Então, Então, vamos lá. vamos lá. Só vou te Só mutar vou que te tá dando mudar que tá dando retorno. retorno. Então, vamos lá. Gostei do objetivo do estúdio. É um objetivo definido, né? Você já tem definido, é um estúdio de fotografia. Então, agora que esse é um objetivo a longo prazo. O bom é que você é novo, você está com 17, 18 agora. Então, a médio prazo e curto prazo, o que, que você vai fazer para chegar nesse estúdio? Então, já começa a ver o que, que é necessário para abrir um estúdio, né? Parte de aluguel, de estrutura, de conhecimento, né? Não só conhecimento fotográfico, artístico, né? Mas conhecimento de como gerir um espaço, conhecimento administrativo. Agora, sobre o objetivo da batalha, ele está muito solto. O que é uma grande batalha? Certo? Igual eu tinha como objetivo organizar um grande festival de hip hop, mas eu já sabia muito bem o que era um festival de hip hop. O festival é um evento maior que tem vários elementos e que tem um número X de público em um local X da minha cidade. Então, beleza, eu quero fazer uma batalha grande. Ok, o que é uma batalha grande? O que, que você precisa para essa batalha ser grande? Você primeiro precisa de equipe e de estrutura. Equipe e equipamento. Você pega aí, vamos pegar o exemplo da Batalha dos Reais, né? Que é atualmente a maior batalha. O que, que eles têm? É analisar o que eles fazem. O bom é que você tem exemplos, começa a analisar, ter esse olhar crítico mesmo, de ir no evento não só para batalhar, mas também para ver o que, que eles têm. Eles têm estrutura, eles têm um notebook, eles têm caixa de som, tem microfone, eles têm uma equipe, certo? Porque organizar evento é ter uma equipe. O Quinto Elemento nasceu com 3 pessoas, mas eram 3 pessoas que sabiam muito bem. Então você já tem uma equipe, a sua equipe está definida, as pessoas trabalham, tem a função definida dentro do seu projeto, né, da sua batalha. Se tem a equipe definida, Definida, ótimo. ó. Então, Então, agora, calma aí, eu preciso te mutar, senão vai dar retorno.
Então agora você tem que ver o que você precisa para além disso, certo? Pensar de forma bem técnica mesmo, né? O que é uma grande batalha? Preciso de equipamento, preciso do local, onde que dá para eu fazer uma batalha? Preciso de público, como que eu trago esse público, certo? Então, é legal esse objetivo, mas se eu fosse você, eu deixaria ele um pouco mais definido, certo? O que é ser uma grande batalha? O que você precisa para ser uma grande batalha? E outra dica que eu vou te dar: você tem dois objetivos profissionais, certo? O do estúdio de fotografia e o da batalha, certo? Como como que esses dois objetivos estão relacionados? Como que você consegue relacionar o estúdio de fotografia com a batalha? Eu falo isso porque isso vai te ajudar na hora de traçar de fazer, porque senão você vai ter dois planejamentos de carreira para cumprir, vamos dizer assim. Então, eu, por exemplo, eu quando percebi que ou eu dava foco no desenho artista ou no desenho produtor, ou eu teria que dar foco nos dois, eu decidi ir para o desenho produtor. E dentro do desenho produtor, tem o desenho arte educador e o desenho produtor cultural. E aí esses dois eu consegui juntar. Então, a dica que eu te dou é: tenta fazer trazer uma relação entre esses dois objetivos profissionais, certo? Pode falar. Eles conseguiram tirar sua dúvida? Pode falar, pode ligar o mic. Então, eu queria falar um pouco sobre a Batalha da Oficina. A gente tem uma equipe com DJ, produtora das folhinhas de premiação, a gente tem patrocínio que é o Corte de Cabelo de Graça, né, que faz parte da equipe também, 3 pessoas na organização da batalha, que faz a contagem dos versos, das rimas. A gente só não tem jurado, porque não é sempre que a gente tem, normalmente a votação é pela plateia. Local fixo a gente tem também, que é a Praça da Matriz, lá no Coreto. Equipamento a gente tem, que é o equipamento de som, microfone e notebook, a gente tem. E também conseguimos o alvará. Parabéns para nós, temos o alvará. Então, tipo, assim, sobre a batalha, a equipe está montada. A gente tem o objetivo de crescer bastante a batalha, se tornar uma das maiores aqui em Salto, porque a maior é a Reais, mas pelo menos ser grande assim como eles, porque a gente não tem um público tão grande como eles. E isso é um objetivo que eu tenho em mente, se tornar um produtor melhor, um produtor cultural melhor, e organizar melhor, mesmo já tendo a equipe que me ajuda bem, organizar melhor o evento das batalhas e não só fazer batalha de rima, fazer slam. Eu tenho vários projetos para batalha em mente, fazer slam, né, a batalha de poesias, colocar tanto a Gabi como jurado, até a Gabi, a produtora cultural, colocar ela como jurado da batalha. A gente tem vários projetos de slam para fazer dentro da oficina, e você falou de conectar, né, os objetivos. A fotografia, ela se conecta bastante com a batalha, pois a batalha consegue me ajudar a desenvolver mais o meu lado fotográfico, pois fotografia eu já sou formado, já tenho certificado, e a batalha me ajuda a divulgar mais o trampo de fotografia e também me ajuda a desenvolver mais, pois na batalha o que mais a gente precisa é foto dos MCs, fotos dos artistas, porque é o que o público mais procura. Porque tem gente que recita e fica ali, ó, entregando no celular para 1.000 pessoas e pedindo foto. Tira uma foto minha, grava eu recitando, e o trampo de fotografia vai me ajudar muito na batalha, e a batalha vai me ajudar o trampo de fotografia. Porque o meu foco é fotografar a rua, fotografar a arte. Então, nas batalhas, eu vou poder desenvolver bem o meu fotografia, meu lado de fotografia, fazendo a foto dos artistas, e isso divulgando o meu trabalho, e futuramente posso até ganhar um dinheiro, né, em cima da fotografia. Nossa, eu ia falar isso agora. Seu trampo de fotografia é muito importante pela questão de registro, cara. Registro
da coisa acontecendo. A produtora Quinto Elemento, quando a gente era coletivo, a gente só tem um portfólio bom porque eu chamei Ana K e DPK, e o DPK fazia cinema na época, então todos os eventos que a gente fazia, do Sarau, Quinto Elemento, Slam, Quinto Elemento, a gente tinha registro fotográfico. Isso na hora de fazer seu portfólio, o portfólio da batalha, é muito importante você ter esse registro. Então é muito bom. Inclusive, é bom saber que você já tem certificado de fotógrafo, porque é uma área que falta fotógrafos que tenham o olhar da fotografia para arte urbana aqui na região. Eu falo isso como alguém que contrata fotógrafos para evento. Então isso é muito bom. Então, se você já está com toda a estrutura da oficina, agora é você fazer medir o progresso do seu rolê. Porque é aquilo. É algo que vocês vão construir ao longo do tempo, né? É que a Batalha dos Reais, eles tiveram a oportunidade que na época que eles começaram não tinha nenhuma batalha. Então, para eles foi mais fácil criar, foi mais rápido, né? Não é mais fácil, mas foi mais rápido criar esse nome, porque eles eram os únicos, né? Então, vocês agora têm as batalhas aqui de Salto, elas disputam muito território. Não no sentido ruim da coisa, mas é porque toda semana tem batalha. E aí é uma coisa que eu e o Vert, a gente já conversou entre a gente com um olhar de articulador de cultura, né? Uma coisa que a gente via que é um problema, e isso eu falo de quem organiza evento há 10 anos, fazer evento todo final de semana. Porque se você faz evento todo final de semana, o seu público não tem por que acompanhar o seu evento toda semana. Porque se, por exemplo, se a batalha da oficina é toda sexta-feira, eu não preciso ir toda sexta-feira. Eu não preciso ir nessa sexta, porque na próxima vai ter. E se na próxima eu não quiser ir, não tem problema, porque na outra sexta vai ter. Isso não cria um senso de escassez e de urgência. Por isso que quando a gente começou o Quinto Elemento, a gente fazia um sarau por mês. E quando a gente começou o slam, a gente parou com o sarau. Ou tinha sarau, ou tinha slam. Então, hoje em dia, aqui em Salto, a gente tem pelo menos 4 batalhas, né? Vamos ver, tem a Real, Central, Oficina e Triunfo. E tem a do Impossível em Tu. São 5 batalhas. E sem contar, e tem a da pista em Dayatuba, 6 batalhas. Isso é algo que eu e o Vert, a gente está tentando ter tempo para fazer uma reunião com todas as batalhas para fazer um cronograma com vocês. Porque batalha toda semana divide o público. O público das outras batalhas é pequeno porque todos vocês estão fazendo batalha toda semana. Se vocês forem espertos e se organizarem, cada uma das batalhas tem um evento por mês. Então, porque são 5 batalhas, dá para ter batalha de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Dá para ter batalha de quarta a domingo. Se organizar bonitinho, cada batalha faz uma semana. E aí não fica. Eu sei que vocês são jovens, vocês têm muita vontade de fazer as coisas. Isso é muito bom também. Mas às vezes, ter muito também cansa o público. A gente tem que pensar também como uma visão de público. Porque a gente que é MC, a gente consegue, a gente tem muita vontade de estar em todas as batalhas. Mas e quem não é? Certo? Então, exatamente o que a Erika falou, gera interesse da galera de participar das outras batalhas. Então, ter todas as batalhas toda semana diminui o público. Isso é algo que eu falo por experiência de 10 anos organizando eventos. Se vocês fazer, por exemplo, a batalha da oficina toda semana, então vai ser difícil aumentar o público da batalha da oficina. Porque toda semana vai ter batalha. Então por que eu preciso ir na sua batalha toda semana? Certo? Então você quer aumentar o público, diminui a quantidade de eventos. Para quando tiver a batalha da oficina, o pessoal fala, puta, eu vou hoje porque amanhã não vai ter. Ou melhor, eu vou essa semana porque semana que vem não tem. É igual a Batalha dos Reais. A Batalha dos Reais é uma por mês. Eles já fizeram, teve uma época que eles faziam toda semana,
Só que era uma época que era a única batalha da cidade. Então a galera ia porque era a única. Agora tem 5 batalhas. Só em Salto tem 4. Exato, as pessoas ficam ansiosas para o evento acontecer. Evento da produtora, a gente não faz mais sarau nem nada. A gente faz ano passado, a gente fez um festival do ano. Da produtora mesmo, que foi o Circuito Paulista. Foi o maior evento de hip hop da cidade do ano de 2025. Porque é um no ano inteiro, certo? Então, uma dica para você, para escalar, aumentar o seu público. Diminui o número de... E aí é algo que seria interessante as batalhas conversarem. Vocês conversarem entre vocês e definirem o cronograma de todo mundo. Para todo mundo sair ganhando. Eu estou só esperando ter tempo. Provavelmente, quando finalizar o curso, eu vou ter mais tempo para estar presente, para chamar uma reunião geral das batalhas, eu e o Vert. Mas, enfim. Eu vou só ler aqui o do Clef também, para a gente dar seguimento, beleza? Consegui responder, te ajudar? Deixa aí no chat escrito para nós. Vou ler aqui. Tracei 3 objetivos aqui. Pensando na minha atuação no grafite, que é pintar um prédio no centro, como o Gardipan da minha cidade, organizar o evento como Street of Style de encontro internacional de grafite, longo prazo, e também organizar um festival numa praça aqui no meu bairro, que hoje em dia só rola peça de Páscoa lá, e é um espaço ótimo, com vários comércios ao redor, centro de juventude. Sou de Curitiba, já trabalho como expositor de comida em eventos e isso tem trazido muitos contatos. Isso é bom, você já tem um certo público. Então, ó, tá certinho. Legal que, ó, aqui os seus objetivos se conectam, certo? Você tem o objetivo de fazer o prédio, né? O objetivo de um festival grande, né? Um encontro internacional de grafite. E tem esse outro festival, que é um festival menor, né? Na praça do seu bairro, que daria para já conectar com esse festival. Dica que eu te dou: pega esse festival na sua praça e faz ele. Para daqui a alguns anos você transformar ele nesse festival internacional de grafite, certo? E aí, quem sabe, esse prédio você não traga dentro do seu festival grande. Ou é que eu não sei o tamanho do muro, né? Às vezes dá para você inaugurar com esse prédio. Então, tá perfeito esses objetivos. Só conectar eles. E como você já tem um público, ó, você já consegue trazer comida no seu evento, que é muito importante, certo? Mais alguma dúvida, comentário, família? Érica? Tá aí nos comentários? Estou aqui só nos comentários, mas eu tenho um objetivo a longo prazo, que é gravação de um audiovisual, e a curto prazo, né, eu já tinha me programado para que esse ano eu já colocasse a cara e a tapa e entrasse para o mundo cultural, que já era uma coisa que eu já gostava muito, então eu já venho buscando estar nos lugares, né, conhecer diferentes culturas, participar de alguns eventos, me adquirir conhecimento, né? Então, estou aqui no curso justamente para isso, para adquirir conhecimento, para tentar também fazer essa ligação com um pouco da parte da área de educação, né? Então, tem alguns projetos pessoais aí a longo prazo, que é voltado para a música, é a gravação de um audiovisual. A curto prazo, o estudo mesmo, né? Coloquei estudo ali, coloquei a prova de organizar o Instagram, criar um portfólio. Então, são coisas que a curto prazo eu consigo fazer e remanejar e dentro desse processo continuar aprendendo, né? E para além disso, obviamente, tenho outras parcerias, outros projetos com alguns amigos, e atuar justamente na área de produção cultural, que era uma coisa que eu já fazia lá atrás e talvez eu nem sabia que eu fazia, que era isso, né? Mas tem uma outra percepção, né? Que é voltada para o lado da cultura mesmo. E eu acho que é isso, e trabalhando um pouco disso, dessa organização, de fazer um cronograma, de tirar do papel os sonhos e colocar a mão na massa. Legal. Inclusive, voltando aqui para o NOG, é muito importante essa questão da liberação. Amanhã não, na próxima aula, né? Como a gente perdeu a aula de segunda, então na sexta-feira que a gente vai repor a aula,
A gente vai falar sobre organização coletiva, como organizar um coletivo, uma produtora, como trabalhar em grupo. Então, vai ser muito legal trazer isso. Essa parte da organização interna. Depois a gente vai falar sobre organização de eventos também, é legal trazer. Então, família, eu vou já deixar aqui uma lição de casa para vocês, tá? Que vai ser traçar um objetivo a curto, médio e longo prazo da carreira de vocês, tá? Vocês vão escolher um objetivo a longo prazo e depois traçar médio e curto prazo. Beleza? Essa vai ser a lição de casa. Não precisam me apresentar, mas se quiserem me mandar, também me mandem no inbox ou lá no grupo mesmo, pode mandar, tá? Não é uma lição de casa obrigatória, isso é para vocês praticarem. Beleza? Porque aquilo, não adianta nada eu só passar o conteúdo se vocês não praticarem. Eu mesmo só aprendi quando eu comecei a fazer. Eu só aprendo fazendo, certo? Então, dica que eu dou para vocês comecem a praticar. E, Nog, já achamos como ligar as duas carreiras, né? A parte da batalha com a parte da fotografia. Registro, cara. É aquilo que você falou. Uma das coisas que o pessoal aqui não tem é registro do seu trabalho. Isso é muito importante. Muito importante. Você viu aí o prêmio do Vozes da Periferia, que é um prêmio para quem tem portfólio. E portfólio se constrói com flyer e com foto. É assim que você comprova a sua atuação da cultura, né? Então, e inclusive é muito bom saber, porque às vezes me falta fotógrafo para contratar para evento. E eu não sabia que você já estava maior de idade, já tinha certificado de fotógrafo. Então, ó, já juntando na questão da fotografia, exatamente, ó, é muito importante ter registro, gente. Outro objetivo de fotografia, pensar em equipamento, né? Aliás, pegando aqui o que a Érica falou, né, do audiovisual. Um objetivo que eu coloquei para mim, assim, para produtora, para daqui pelo menos, esse eu ainda estou decidindo, eu acho que vai ser a médio prazo, certo? Eu ainda estou na dúvida se vai ser o objetivo a médio ou a longo prazo, mas a ideia é fazer de pelo menos daqui 2 a 5 anos. É ter uma equipe de audiovisual dentro da produtora, porque a gente já tem equipe de evento, equipe de comunicação, equipe de administrativo. Então, a gente não tem uma equipe de audiovisual. A gente tem o fotógrafo da produtora, que está dentro da equipe de tanto de comunicação quanto de evento, né? Porque usa para os dois. Mas eu queria uma equipe de audiovisual, né? Que é uma equipe que faz registro, porque o audiovisual tem a questão do áudio, né? Então é registro em filme também, e também para a gente fazer nossas. Porque um objetivo a longo prazo da produtora que a gente tem, provavelmente vai acontecer daqui uns 5 anos, é fazer um documentário sobre a produtora Quinto Elemento. E para isso eu quero montar a minha equipe audiovisual. Então é um objetivo que eu ainda estou estudando, como que eu vou concluir ele. Eu já estou meio que... já tenho algumas pessoas, e aí como que eu trabalho com contratações para além disso? Igual a Batalha dos Reais. Como que eu contratei eles para dentro da produtora, né? Eu faço projetos em parceria para ver o quão profissional é a pessoa, o grupo, o artista. Então, a Batalha dos Reais, antes de eu ficar doente, ter meu burnout, a gente fez várias batalhas. Eu ajudei eles a levar a batalha lá para o Black Dog. A gente fez, acho que 2 ou 3 batalhas do Black Dog. E ali eu estava testando eles, vendo se eles trabalhavam certinho, se eles eram profissionais. Para a hora que pintou um edital em 2024, eu falei, ó, vou fazer um projeto da batalha para vocês. E esse foi o grande teste deles. Falar, não, agora vocês vão trabalhar de verdade. É edital, é dinheiro público, vocês vão ter que emitir nota, fazer tudo bonitinho. Essa foi a grande entrevista, deu tudo certo, eles entraram para a produtora. Então, o meu objetivo a curto prazo, dentro desse objetivo, que aí traçando, né? Objetivo a longo prazo, o documentário do Quinto Elemento.
A médio prazo, uma equipe de audiovisual dentro da produtora. A curto prazo, como que eu vou fazer para chegar lá no longo prazo? Eu vou trabalhar em editais com pessoas do audiovisual, que também é uma área, um tipo de projeto que eu nunca escrevi. Então, esse ano eu já peguei alguns projetos de audiovisual para escrever, para produtoras de audiovisual, para artistas, e aí dentro disso eu vou selecionar quem que trabalhou legal no projeto, me entregou o que eu pedi, e também a qualidade artística do trabalho audiovisual quando entregar. Então, mais um exemplo aí de como eu também estou fazendo isso, né? Eu não estou só aqui passando para vocês, né? A gente tem que estar sempre praticando aquilo que a gente se propõe, né? A repassar também, né? Para o próximo. Então é isso, família. Eu vou mandar aqui para vocês o link da lista de chamada, tá bom? Da turma de hoje, para vocês responderem, tá? A próxima aula a gente vai falar sobre isso, vai ser sexta-feira, como a gente perdeu a de segunda. Próxima aula vai ser na sexta-feira, no mesmo horário, das 6 às 8, beleza? Aí quem não conseguir, me avisa que depois a gente, porque amanhã vai ser para a turma B, vai ser o tema de sexta-feira de vocês. Se vocês quiserem colar na aula de amanhã da turma B, me avisa no inbox que eu mando o link também, tá? Qual que vai ser o tema? Organização coletiva, né? Como que a gente organiza um coletivo, uma produtora, um grupo cultural, vamos dizer assim, né? Então a gente vai falar um pouco sobre como que a gente pensa esse coletivo, porque não é só ter um coletivo, qualquer imagem, certo? Se você quiser colar amanhã vai ser o mesmo tema de sexta. Aí você me dá um salve amanhã umas 5 horas para eu te mandar o link, tá bom? Pode ser? Aí qualquer coisa a gente repõe algum dia, não tem problema. A gente dá um jeito. Mas se você conseguir colar amanhã é mais fácil, tá? Porque aí você vai ter a aula em coletivo, que é mais legal. Porque assim, sobre o tema de sexta-feira ou de amanhã, né? A gente tem mais 30 minutinhos, dá para eu fazer uma introdução. A gente vai fazer uma análise de persona, porque assim não basta fundar um coletivo, tem que ter um conceito por trás. Por exemplo, o quinto elemento. Por que produtora ou coletivo quinto elemento? A gente traz o conceito do quinto elemento do hip hop. Então, a gente vai fazer eventos voltados para a área do conhecimento, oficinas, cursos, palestras, até nos nossos eventos, né? O Festival Quinto Elemento tem um conceito por trás, né? Não é só um festival de hip hop com os 5 elementos, não. Por exemplo, a gente não vai trazer no Festival Quinto Elemento, a gente não vai trazer, por exemplo, o trap. Ou se a gente for trazer um trap, o conteúdo das letras desse show tem que ter a ver com o quinto elemento, não pode ser um tema mais de festa, tem que trazer uma mensagem. Isso é um conceito por trás da nossa produtora, certo? Tanto que a gente traz muito conteúdo informativo, etc. Isso é importante ter também. A gente vai falar um pouco sobre análise estratégica de cenário, né, do nosso entorno, como escolher uma equipe, como formar uma equipe, certo? Porque a gente tem que fazer o peso entre o que a gente precisa e o que a gente quer, né? Por exemplo, a produtora Quinto Elemento. A gente quer desde o começo uma equipe de audiovisual, mas até então a gente não precisou tanto, né? Agora que a gente vai começar a precisar mesmo, certo? Então isso é importante, também você saber o que você quer, o que você precisa para a sua realidade, né? Quais tipos de profissionais, fazer o peso entre amigo ou profissional. Eu costumo pensar primeiro no profissional e aí depois no amigo, mas também pensar em como construir boas relações da sua equipe, como fazer um planejamento de uma produtora, né? A gente vai pegar o conceito de hoje e aplicar para um grupo, né? Não para uma carreira individual. Falar um pouco sobre documentação, que é interessante, e organização jurídica, igual o NOG está fazendo para os ofícios, né, de liberação de espaço, né, como organizar contrato, reunião, é importante ter reunião,
né? Não é só se encontrar ali no dia do evento, tem que ter reunião prévia, enfim, a gente vai ver como organizar, né, essa parte coletiva do hip hop, certo? Então, até amanhã, para quem vai ficar para a aula da turma B, ou até sexta-feira, certo? A gente nos vê na sexta-feira. E é isso, família. Lembrando que a lição de casa da aula de hoje é vocês colocarem no papel um objetivo a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, beleza? Qualquer dúvida, podem me mandar, certo? Podem mandar lá no inbox. Outras dúvidas também que surgirem, vocês podem ir na descrição do grupo de vocês, do grupo da turma de vocês, vai ter lá na descrição do grupo alguns links, vai ter lá material de estudo, ali tem muita coisa sobre todo o curso, sobre os temas do curso, então é muito interessante vocês darem uma pesquisada, darem uma olhada nesse link, nesse drive, certo? E é isso. Uma boa quarta-feira para vocês, bom descanso, bebam água e se cuidem. Deixa eu encerrar aqui a gravação.